Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e antes de falar de futebol feminino, eu quero lembrar você que a promoção Semana Irresistível continua no Kinoplex Vale Sul. De segunda a quarta-feira, ou seja, até hoje, os ingressos são a partir de R$ 4,00 a meia entrada 2D e R$ 5,00 a meia entrada 3D. Gostou, né? E se você é cliente titular do cartão Itaú Card, paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. E essa semana, inclusive, tem muita aventura com o filme Mowgli, O Menino Lobo. Esse eu quero assistir, tá na minha listinha. E suspense com o Escaravelho do Diabo. Eita! Esse filme aí já me falaram que é muito bom também. Eu devo assistir, viu, Antônio Carmo? É bom. É show de bola. E você pode consultar a programação completa e a classificação indicativa em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo para você aproveitar com a sua esposa, fazer aquela média com a família, com as crianças. Feriadão, é né? Muito bom. Feriadão, Esse né, filme, André, do Escaravelho do Diabo, é de um livro infanto-juvenil que eu li quando eu era moleque, não lembro bem, né? Não é do seu tempo, é do meu, e que agora o pessoal tá fazendo filme. Tem esse e mais uns 2 ou 3 que vão entrar em cartaz. É muito bacana. Boas histórias, boas histórias. E ao lado de Antônio Carmo, vocês já viram a técnica Emily Lima mais uma vez aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez por estar aqui participando e falar de um jogo importante. Também isso é bastante gratificante pra gente. Ô, Emily, a gente sabe que o Corinthians não está tão bem assim no campeonato como esperaria-se pelo nome, né? Pela tradição do Corinthians. E pelo time montado. Lógico, pelo time montado também. Tem jogadoras que, inclusive, foram do São José. Mas esse jogo de hoje, vocês podem conseguir a classificação antecipada, mas o Corinthians também precisa vencer esse jogo para não deixar para a última hora, né? Exatamente. A gente tem que dar sequência no trabalho que a gente vem fazendo, sempre respeitando não só o Corinthians, a todas as equipes. Só que é um jogo diferente, é um jogo decisivo tanto para nós como para eles, porque uma derrota hoje em casa pode complicar a gente lá no Rio, tudo, né? Exatamente. Então, assim, um empate e uma vitória hoje deixa a gente já com a terceira fase aí carimbada para que a gente possa dar continuidade e também ir para o jogo do Flamengo um pouco mais tranquila, exatamente, né? Devido ao Campeonato Paulista que segue junto com o Brasileiro agora. Do outro lado lá, da outra chave, o Rio Preto já garantiu a vaga, né? Ganhou ontem, né? Você se preocupa mais em arrumar o primeiro lugar, Emílio, para ter uma vantagem do segundo jogo? Isso está na cabeça de vocês? Sim, a gente tem que jogar com regulamento sempre, né? Então, garantir aí a primeira colocação é primordial pelas vantagens que a gente tem, às vezes, de decidir o jogo em casa. Então, a gente joga assim para a primeira colocação do nosso grupo. E para isso seria fundamental uma vitória hoje. Exatamente. Ou um empate e aí a gente ia decidir com o Flamengo esperando também o jogo de Flamengo e Iranduba. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Que vai ser lá em Manaus. Isso, em Manaus, hoje também às 8 horas da noite lá. Por aquilo que você viu, o Flamengo pode perder pontos lá? Olha, é muito difícil jogar com o Iranduba lá. Elas estão bastante adaptadas à arena. Elas treinaram acho que 1 ou 2 vezes lá. Estão fazendo os jogos delas lá. Foi um jogo muito bonito de se ver, um jogo muito rápido devido ao campo. Eu acredito que vai ser um bom jogo pelo fato do Flamengo tá em alta, né? Ganhando do Corinthians em casa. Então, assim, deve ser um bom jogo, mas em primeiro a gente precisa se preocupar com o Corinthians. Você espera um Corinthians mais aberto, assim, né? Com a necessidade? Porque o empate para o Corinthians é ruim hoje. Sim, eu pensei muito no que o Arthur poderia fazer hoje. Eu acredito que eles vêm para ganhar o jogo. Eles não vêm para esperar na intermediária fazer algum jogo nesse aspecto. Eu acredito que eles vêm para o tudo ou nada. Porque perder aqui em casa hoje ou empate para eles já fica bastante difícil. Inclusive se o Flamengo pontuar lá. Então aí acabou para o Iranduba e para o Corinthians. Então eu treinei as duas situações essa semana, tanto eles esperando e no momento certo eles fazerem aí uma pressão e também já de começo pressionando a gente. Então a gente está preparado para as duas situações. Aqui no nosso Facebook o Lucas Renan tá tirando sarro de mim aqui, viu? Tá dizendo o seguinte: boa tarde, Andressa, tenta uma vaguinha no time feminino, poxa, não dá, viu? Não dá para lutar diante dessas guerreiras da Águia do Vale. Aqui o Luiz Dimas dos Santos, que é o padrasto da Boneco, tá aqui dizendo boa tarde e querendo pedir para a torcida comparecer e encher o estádio Martins Pereira, porque elas merecem. Ele foi em Santos no domingo, estão jogando muito. E o Valentim Terra, Emily, tá dizendo o seguinte: queria perguntar para Emily Lima qual a opinião dela sobre a falta de apoio das empresas grandes ao futebol feminino e o que ela vislumbra para o futebol
futebol no Brasil em termos de futuro, visto que estamos em ano olímpico? Eu vejo que o futebol feminino nada mais é que uma imagem, né? É um produto, uma imagem. Então, a gente precisa vender esse produto e essa imagem para que essas empresas possam comprar. E muitas vezes a gente mesmo, que está no meio do futebol feminino, vende uma imagem ruim da modalidade. Então, é difícil também por essa parte, fora outros tantos detalhes, né? Outros tantos detalhes, exatamente. E o que eu espero para a modalidade no futebol feminino, ano olímpico, a gente que está no meio sempre espera a melhora da modalidade. Sim. E o pai da Boneco diz para encher o estádio. Isso ajuda a gente aqui na cidade mostrar que não é à toa que a prefeitura ajuda uma modalidade que dá tanta alegria para o torcedor joseense. Como o pessoal do Iranduba está fazendo um excelente trabalho de marketing lá em Iranduba. Cerca de 20 mil pessoas ver o jogo? Não, no nosso foi 4, mas contra o Corinthians foi 8, 9. Então, assim, a gente precisa disso. Excelente, né? Mais pessoas vendo o futebol feminino, gostando do futebol feminino. Eu ouço muita gente falar, eu não gosto do futebol feminino. Eu pergunto, você já assistiu? E eles falam, não. Pegou comer Como giló. Você pode falar que você não gosta? Se você não assistiu, e né? aí, quando assiste, exatamente. E aí, quando assiste, acaba gostando e acaba A divulgação pela televisão é fundamental. E mesmo assim, você vê, Corinthians e Flamengo, o jogo lá em Osasco, se tinha 200 pessoas vendo o jogo, era muito, né? O problema lá é que tinha jogo do Corinthians no mesmo dia. Então, eu acho que pode dificultar um pouco, mas aí tem que trabalhar os horários para que não batam ou jogar em outra data para que ajude a torcida do Corinthians. E uma preliminar cairia bem, né? Num jogo de Com certeza, masculino, né? Com certeza. Isso seria, assim, fundamental para que... Todo mundo vê ali. Aquela conversa que falta da federação com a CBF, né? São tantas informações. Tem problema, não pode ter preliminar, não sei o que, tem que conversar, né? Tem que ver. Tá certo. A gente continua daqui a pouquinho o nosso papo com a técnica Emily Lima do São José, que joga hoje contra o Timão pelo Brasileirão. A gente volta já.